Pessoal que assiste o canal do YouTube, nos acompanha aí nessa maratona de entrevistas e bate-papo estritamente jurídico. Hoje eu estou com a felicidade e a honra de estar aqui na fazenda de doutora Tereza Joacir, a deusa do júri, né? Quem não conhece a doutora Tereza, que fez uma história brilhante, né, e inspiradora no Tribunal do Júri. Mais cedo a gente conversava aqui, antes dessa gravação, sobre alguns casos emblemáticos de doutora Tereza, pessoa pela qual tenho uma admiração enorme, assim como outros juristas, como eu digo, da velha guarda, porque eu me inspiro muito nessa advocacia mais elegante, mais humana, essa advocacia que se preocupa não apenas com o processo, né, paginado, mas o processo extra autos, ou seja, com o réu, com a família do réu, com a justiça em si. Doutora Tereza é um exemplo de pessoa profissional que mistura o humano com o profissional. É a pessoa que vai a um presídio, é a pessoa que se preocupa com a personalidade do réu, com as consequências sociais, não só jurídicas, mas também humanitárias. E de uma forma bem descontraída e muito feliz, ela nos recebeu aqui na sua fazenda. Ela está no interior hoje. Quando soube que ela estava aqui, eu corri. Cheguei cedo aqui, abri a porteira e bati palma, como todo bom rapaz do interior. Ela me recebeu de uma forma excelente e queria dividir com vocês, né, esse aprendizado que ela me passa há muito tempo. Eu lembro que aqui, no ano de 2016, eu ganhei um livro, César Beccaria, dos Delitos e das Penas. Ela disse: você não pode faltar na sua estante, e fez uma dedicatória linda, e eu tenho até hoje guardado lá no meu escritório. E vim hoje aqui para a gente ter uma orientação, algumas dicas, algumas passagens de doutora Tereza, ela que é defensora pública e, como a gente sabe, não pega moleza em tribunal do júri. A gente, como falei anteriormente, alguns casos bem emblemáticos que tivemos. Então, doutora Tereza, dessa sua experiência, dessa sua história, do nome que a senhora fez, né, e permanece, porque sucesso é aquele que é duradouro, né? Fama é uma coisa muito efêmera, e a doutora Tereza, ela conseguiu manter-se, ou seja, ela é uma advogada atemporal, né? A gente falava aqui de grandes colegas dela, como Zé Rabelo, como André Rabelo, enfim, essa turma que deu brilho à advocacia, né? A essa essência do Tribunal do Júri, que, ao meu ver, é o ápice do direito criminal. É ali onde acontece, é ali onde a sociedade ela é chamada pelo Estado para dar vida ao direito. Então, doutora Tereza, nos fala um pouco aí de sua trajetória, quais as dicas que a senhora pode nos dar. Quando eu digo nos dar, é os novos advogados, alguns que já estão nessa caminhada do direito criminal, que a gente sabe que não é fácil, muito árdua, então tem que ter muita força de vontade e muita vocação para isso. Me diga aí quais são suas orientações. Primeira alegria de ser prestigiada por você, para mim é um prestígio muito grande. Obrigado. Eu também tenho a mesma curiosidade em relação a você, né? Tive o prazer, a grande alegria de assistir um júri e ver você ser aplaudido por um tribunal de júri na cidade do Recife. Isso foi um orgulho muito grande. Orgulho não só por você, como para mim também, Dudu, porque quando eu cheguei lá no Recife não foi fácil, né? Eu tive a grande ajuda de Dr. Fausto Campos, que hoje desembargador, porque me ignoravam, né? Era uma batuta, né? Eu lembro de uma passagem que eu estava fazendo um júri, Dr. Fausto presidindo, que eu era do primeiro tribunal do júri, e chegou um advogado, desses que eu chamo 5 estrelas, né? E foi conversar com o promotor. Começou muito, eu fazendo o júri e ele começando lá com o promotor. Eu não fiz nenhuma saudação a ele, porque eu confundi o nome dele. Eu podia dizer o nome errado, né? Porque eram dois grandes advogados. Mas saudei, né? Mas quando ele saiu, aí ele ficou conversando com o doutor Fausto. Eu observei que o doutor Fausto não gostou, né? Ele saiu. Quando terminou, o doutor Fausto disse: vem cá. Eu disse: que foi? Já vai me reclamar? O que foi que eu pedi errado agora? Aí ele disse: olha, aquele advogado, Tereza, ele veio dizer: de onde é essa? Ela tem muito jeito, agora é um palavreado dela, assim. Aí o doutor Fausto, ele era inteligente, ele disse: é justamente com esse palavreado dela, bem matuto, bem sertanejo, né? Que ela tá, ó, pegando em jurado tudo.
Então, tem no esse em todos os. Quando já deu uma reclamação de um jurado, eu vi você reclamar de uma colega. E isso ele me incentivou muito, mas tive muita ajuda de muitos promotores, André Rabelo, né, fora de série. A gente briga muito, né? Briga muito. Quando ele está brigando muito, aí eu digo, ele vai permitir eu dizer essa história que realmente foi um mistério. Isso foi um mistério. Eu tinha um livro, era um livro que eu andava sempre com ele, que falava muito sobre as qualificadoras, que foi quando eu aprendi muito o que é meu cruel, aquele... E todos os processos, eu levava esse livro, todo junto. É muito inteligente, aí um dia ele olhou assim e disse, ele já é impaciente, ele queria ir embora, e eu estava demorando muito, falando, ele olhava para o relógio, né? Tá, até aí. Aí era que eu me alongava. Porque às vezes tem o júri da Defensoria Pública, na época também assistência judiciária, que não tem defesa, você tem que se virar nos 30. Tirar água de pedra, como se diz. Chega lá, o pobrezinho só tem o que disse na polícia. Aí vai ver ele analfabeto, não tem família, a família não procura a gente no decorrer do processo. Aí disse, doutora Tereza, não dá pra senhora comprar um livro mais novo, não? Um livro já velho, né? Aí eu olhei pra ele e disse, dá não, doutor André, dá não. Sabe por que não dá? Porque é um livro muito bom, que eu quero muito bem, estou aprendendo muito. Interessante, o senhor vai fazer o júri, não traz um livro, eu trago o meu, né? É interessante. Ah, depois eu não dou, não compro outro não. Porque é interessante, doutor André, isso aqui foi um presente. Eu, quando ele ser velho, eu trabalhei em Afocata em Gazeira, no núcleo de supervisão pedagógica, e trabalhei na biblioteca. E lá na porta tinha uma placa assim, livros novos, sinal do pouco usado. Quer dizer que o meu está sendo usado. Outra coisa, e foi um presente. Disse ao pai, cadê que ele deu o senhor? Oh, mentira que não tinha sido não. Aí ele disse, de meu pai, aí eu disse, sim, senhor. Ele disse, a senhora pode mostrar? Eu disse, não, porque tem uma dedicatória confidencial. O pai dele era namorador, era danado, era conquistador. Né? Ele era um bonito, um homem... Eu não sei, foi um exemplo para nós. Então eu tive dificuldade no começo. Mas depois fui recebendo a credibilidade por não mentir. Por ser eu mesma. Né? Chorar no júri, eu tinha promotor que só faltava. Tinha um que chegava e dizia, doutora Tereza, a senhora vai chorar hoje? Aí eu disse, não sei, não estou com vontade ainda não, mas depende do desenrolar, né? O que eu acho interessante é que eu nunca vi um promotor chorar. Nunca vi um promotor chorar. Você devia trazer um caixãozinho de fundo, pequenininho. Lá no mercado de São José, acender uma vela aí. Não se preocupe com o meu choro, não. Mas fiz muitos bons júris, muito. Eu nunca contei. Não tem essa estatística, não. Doutora Mas Tereza, eu acho que passou dos 4.000 júris. 4.000 júris. Passou. Teve um ano, quando eu trabalhava no doutor Fausto. Era eu e outra colega muito boa, Fernanda, filha de Juarez Vieira da Cunha, uma sumidade, e ela também. Mas ela fazia aquele júri técnico, entendeu? Quando ela pegava uma lixa com a defesa, ela não saía daquilo ali. Então ela não tinha aquele lado que você tem, de sempre botar a vida real da pessoa, né? Vim pro real, para a nossa vida, né? Mas ela não, ela não saía dali do código, ela tinha os livros dela, ela tinha um livro que o sobrenome dele tinha não sei o que dos macacos. Eu dizia, tu levar esse livro macaco hoje lá pro Rio, tu vai ver uma coisa. Então o doutor Fausto já dizia, olha, esse júri aqui, de Fernandinha, esse júri aqui ia para Tereza. Ele já sabia que eu tinha que fazer alguma coisa, porque nunca um réu saiu indefeso. Nunca, olha, chegava os casos, o primeiro júri que eu fiz, eram 3. Aí tinha um grande advogado, um colega nosso que morreu, Fernando Alves. Era muito bom, morreu muito jovem. Era uma sumidade daquela época. Hoje tem uns filhos também advogados. Eu fui fazer o primeiro júri com o promotor, um grande promotor também, Manuel Maia. E o caso era difícil. O pior veio para a defesa, né? Para a Defensoria Pública. Chegou um cabo, quase 2 metros de altura, acusado de matar alguém lá, e ele já estava preso e condenado. Era tipo pistoleiro, né? Por ter assassinado uma pessoa, um prefeito, um político. Aí eu cheguei e disse, ô Ricardo, primeiro júri que eu vou fazer, então me ajuda, viu?
tu me apresenta aí, Nossa Senhora Perpétua Socorro, olha, esse homem, ele matou um prefeito, imagina eu, porque se esse homem for condenado, resultado, eu consegui até absorver, eu não sei se Fernando ajudou, se Manuel Cavalcante ajudou, né? Eu sei que eu escapei dessa. Aí tive uma vida longa, comecei minha vida em 1966, como professora primária aqui. E me aposentei aos 55 anos no serviço público. Não vou dizer a você que estou me sentindo bem, a saudade a convivência com os colegas, né? A saudade do júri, que aquilo ali... no plenário, né? É, Tereza, durante toda essa trajetória, que a gente sabe que foi brilhante e construída a muito custo mesmo, dos promotores que a senhora já enfrentou, logicamente, tá? O enfrentamento que eu digo aqui não é enfrentamento pessoal, até pela elegância da senhora, tida como a deusa do júri, aquela que encanta, tem o canto da sereia, doutora Tereza. Mas os promotores que a senhora pode dizer assim, não, esse aqui a gente tinha que muito hoje preparo, porque esses são bons. Hoje tem um que ele está como procurador, Ricardo Lapenda, né? Esse era fantástico. Tem um muito bom, Edgar Braz. Edgar Braz, ele desmanchava uma arma todinha no júri, para mostrar como que isso. Eu nunca vi, ele foi da Polícia Federal. Tem André Rabelo, pelo interior, encontrei bons promotores também, né? Eliane Gaia, eu tiro o chapéu para ele. Eliane Gaia, doutora Dalva, né, que trabalha no 2º Tribunal do Júri. Tem os que trabalham com o doutor Pedro Adilon, que a Eliane Gaia está lá também. Tem outro também lá. Esse é o mais distante dele. No interior, encontrei bons promotores de justiça. Agora eu tiro chapéu para esses mais de antigamente. Eles são mais de coração, sentimento, né? Eles têm... Quantas vezes eu pegava muitos processos difíceis e eu chegava e dizia, André, Ricardo Lapena, André, deixa eu brincar, pelo menos por uma qualificada, eu não tenho defesa não. Do mesmo jeito eu estou Ricardo Lapena, esse Edgar, e fiz muita amizade. Hoje, se chegar em todo o poder judiciário, eu sou uma pessoa querida. Mas prova disso foi quando eu cheguei ali em Recife. Graças a Deus, graças a Deus. Entre os colegas também, defensores públicos, cheguei ao topo da defensoria pública, como defensora pública geral, né? Isso é tão bom, Tereza, não só para Tereza, mas eu digo assim, eu e outros. Eu tive a felicidade de chegar lá como referência e citar o nome da doutora Tereza. Recife, eu nunca tinha atuado no Tribunal de Júri em Recife, a senhora lembra agora muito bem. Você... Quando cheguei lá, disse, olha, eu sou do interior, doutora Tereza, todo mundo conhece a doutora Tereza, tem aquele respeito, então já abraça diferente. A gente sabe que, queira ou não queira, até de uma forma cultural, existe um certo preconceito. Do lado que vem do interior, tudo. Eu cheguei lá, um simples matuto, para fazer um jogo de 2 policiais. Agora você tem alguma coisa do Zé Rabelo, você lembra muito ele, né? Ele fez um júri aqui, esse júri foi muito comentado, o professor Zé Rabelo. Morava no sítio, o rapaz era noivo, e a noiva acabou o casamento, naquele tempo acabava, né, o casamento, né? Hoje se separa, acabou, você já acabava o casamento, e ela veio, olha, André Rabelo fazendo esse júri, ela veio numa quarta-feira, o noivado já acabado, veio para quarta-feira, depois terminou, foi para casa. E ele ficou observando ela tudo, quando ela chegou em casa, aí ele bateu na porta, aí disse, eu quero os presentes que eu lhe dei e as cartas. Foi, as cartas. Aí ela foi buscar, quando ela foi buscar, foi chegando, aí ele esfaqueou. Ela muito pobre, mas uma sobrinha dela estudava com o professor Zé Rabelo em Arco Verde. Aí o professor Zé Rabelo se habilitou, disse, eu vou ser assistente do Ministério Público. Agora mais vida do mundo, escutei. Dizem que ele era fantástico. Não, ele só faltou comer quebra-queixo lá, numa coisa. Ele fazendo a vida daquela matuta ali, né? Dia de quarta-feira, numa praça, né? Pegando quebra-queixo, uma coisa diferente do sítio para comer. Deu vida ao cotidiano dela, né? Assim, trouxe pro Foi, aí ele contou a vida dela toda e ele foi condenado, esse rapaz. Não passou uns 6 meses, que teve um primeiro que foi assassinado, Jonas, assassinado por ele era policial, foi em Sertânia.
E para Zé Rabelo foi se assistir da acusação porque se ofereceu a parida dele. Chegou e disse, Paulino, não tem problema, eu vou participar desse júri. Aí ele chegou lá, ele disse, Tereza, ele via que eu era peão de júri, né? Você lembra daquele júri que eu fiz lá em Tabira, não sei o quê, do homem que matou? Eu lembro do quebra-queixo, da história do quebra-queixo. Aí ele foi e disse, olha, eu fiz um aqui ontem quase parecido. E o cara está absurdo. Estou até esperando um tiro qualquer outro. Aí ele disse, olha, porque lá, a tese dele aqui é que por amor não se mata. Né? E lá ele provou que por amor se mata. Então era um gigante. Era um gigante da advocacia. Os bons advogados da minha época, quando eu comecei lá, estão um pouco afastados do júri, né? Tem hoje, aquele menino é muito bom, ele é Marriqueira, né? Tem outro também que está sobressaindo muito, daqui de Serra Talhada, Halisson. Halisson Ferraz. Halisson é muito bom. Tá, e está fazendo um bom trabalho na UAB, está se desenvolvendo muito, aquele rapaz me surpreendeu, sabe? Ele é muito preparado. Aí tem, daquela época ainda tem bons. Tem o Braulio Lacerda faleceu, aquele menino Boris Trindade, né? Uma vez eu fui comparada com Boris Trindade, era o Manuel Cavalcante, ele me aperreava muito. Aí ele disse, olha, hoje quem está aqui no Tribunal do Júri é a doutora Tereza. Boris Trindade de saia. Eu digo, meu Deus, que felicidade. E assim eu levei minha vida. Não ganhei dinheiro, porque, como dizia meu pai, isso é a coisa mais certa do mundo. No dia que você vê um funcionário pouco rico, só se ele tiver uma herança, uma coisa, uma família for rica, porque senão ele está roubando. Mas a riqueza maior veio, que é essa credibilidade da senhora, esse respeito. Mas hoje, graças a Deus, a Defensoria Pública está muito boa, viu? Tá bem já, né? Muito boa, bons defensores. Esse jovem, né? Às vezes falta a eles esse jogo de cintura que a gente tem, né? Mas eles são muito técnicos, muito bons, muito aguerridos. Eu tenho uma turma, quando eu fui defensora pública geral, eu nomeei na época, parece que 25. Esses 25 que tinham feito concurso, já estava para terminar o prazo, e eu fui até o governador Eduardo Campos e ele nomeou 25. Quase a maioria deles são defensores públicos do júri. Que maravilha. E eu me orgulho de todos eles mesmo, muito bons. Muito bom. Então a história é assim que não tem. Hoje eu sou muito cobrada pelos juízes, eles mandam o título dos meus livros, né? Mas eu sinto dificuldade. Então, para eu contar essa minha história, essa vivência, que foi 30 e poucos anos de júri. Né? Então, todos os casos que você perguntar, eu já atuei. Eu atuei em um lá em Jaboatão, que eu e o promotor, doutor, gente finíssima, ele. Aí quase sai preso, porque a gente absolveu o rapaz. Vai bem. Ele, dá muito no Recife. Era cada história assim que se contasse. Esse matou a mulher, ele era em casa. Depois cortou ela assim, botou num saco, dentro de um saco. Ele contava, foi à noite, aí ele botou lá num saco os pedaços dela, né? Que pelo jeito ele dizia que não, mas para doutor Sávio, ele tinha alguma técnica, porque ele sabia onde cortar. Esquartejar direito. Exatamente. Aí ele disse que saiu um saco nas costas, imagina. Foi. Pra ir na casa da mãe dele. Não, pra ir pra polícia, pra se entregar. Mas ele disse que chegou, sentou numa praça assim e achou muito longe. E ele tinha que se desfazer do saco. Aí ele foi e deixou na casa da mãe dele. Perguntou à vizinha, disse, mãe, tá não, ela saiu, mas eles foram no Jaboatão, um lugar pequeno, chegou, botou lá no balcão, não foi embora, disse, diga à mãe que eu deixei um pacote aí pra ela. Imagina o susto da mãe quando chegou. Que disse que quando abriu o saco apareceu a cabeça. Então esse júri eu fiz com o doutor Sávio e eu não sei, a gente conseguiu alguma coisa, não foi absolvido, mas a gente conseguiu uma qualificada, parece que foi do meu cruel. Porque há pessoas, até advogados também, nesse livro, sim, esse livro de André Rabelo desapareceu. Nunca, esse que eu falei a você,
Pronto, sumiu. Ou o professor Zé Rabelo veio buscar, eu não sei, né? Ou o André deu um jeito de ficar com ele. Mas toda vez eu cobro ele. Não tem jeito dele me dar notícia desse livro. É. Aí ele... Eu não sei, Dudu, se eu choro e se eu ficar alegre, né, por esse final, né? Agradeço a Deus no final de vitórias, né, de reconhecimento. Fui muito querida por Eduardo Campos, na época que eu fui defensora pública, né? Uma vez eu fui com o Maria do Carmo no Palácio, que ele não me recebia no Palácio não, porque sabia que eu só ia cobrar, né? Aí eu me encontrei com ele lá no jardim, as Bernardo, eu estou precisando falar com o senhor. Esse, mas toda vida você precisou. Até aqui eu disse, agora eu não posso ir no gabinete do senhor, porque o senhor não me recebe. Aí ele disse que você só vai pedir. Eu disse, o senhor acha que eu vou buscar o quê? Não, tem que ser, governador, tem que ir buscar alguma coisa, pedir. Aí agora interessante, quando eu pedi essas nomeações, eu botei ele numa fria danada. Era um encontro dos secretários, né? Era ali na rede ferroviária. Interessante que nunca me chamaram, porque o medo, quando eu peguei a defensoria pública, não tinha nada. Eu rebolei, tanto que eu fiz, inaugurei a defensoria pública aqui, então uma casinha, alguma coisa, mas fazia, né? Eu fiquei... Tudo bom? Tudo bem? Excelente. Eu fiquei até triste quando tiraram a defensoria pública ali, que era vizinho ali ao Forte, para o Zé Veríssimo, e tiraram até a placa. Porque não precisa, né? A pessoa leva, tá vendo? Eu até trouxe, porque eu pedi ao defensor público, foi encontrada lá no depósito. Aquele negócio, rei morto, rei posto. Eu fiz em Olinda, eu fiz um trabalho muito... E ele reconheceu. Ele reconheceu muito, agradecia muito, segundo a mulher dele. Disse, olha, eu tenho uma foto, eu e Lula, muito bonita essa foto. E eu lembrei muito dele agora, de Eduardo, porque o Lula gostava muito de Eduardo. Eu fui para uma... Um negócio lá, em benefício da defensoria pública. E aí que foi, eu sentei logo na Matuto. Eu cheguei e sentei logo na primeira fila, que é assim, né? Aí chegou a recepcionista. Dá pra senhora ir lá pra terceira coisa, porque aqui é para a autoridade. Eu digo, meu filho, mas não tem uma autoridade aqui maior do que eu, não. Tudo bem. Aqui eu encontro por defensor público, então eu sou defensora pública. Não, mas a senhora vai para ali, que pode chegar, eu digo, olha, eu tenho certeza que as autoridades vão chegar no sangue inferior a mim, pode ser ministro o quê, mas eu sou defensora pública e esse encontro é para os defensores públicos. Desse mandecado, meu filho, vai feio quando a pessoa vai sair do lugar. Aí ela ficou olhando assim para mim e eu não saí, não. Aí quando o Lula chegou, eu sou besta, aí ele ficou, aquele abraço que ele dá em todo mundo, né? Quando ele chegou, eu tinha que dizer. Senão eu ficava desconhecida. Aí eu disse, presidente, eu sou do Pernambuco. Aí foi que o abraço foi doido. Quando terminou, era perto, que foi no Banco do Brasil, que no Palácio, o Palácio estava em reforma. Eita alegria. Pernambuco, vamos tirar uma foto para mandar para Eduardo. E estava perto de mim, né, que eu gosto muito, na época era defensora geral de Fortaleza. Aí eu disse, ô presidente, agora vamos tirar para o Ceará, senão ela fica com ciúme. Aí ele foi e chamou também, né? Aí tem essa foto. Sim, aí ele disse que ia mandar para Eduardo. Vai uma para Eduardo e outra para você. Eu disse, coisa de política, eu disse, vai não. Deu uns 2 meses, mais ou menos, aí outra reunião lá no Palácio, eu cheguei a Tereza, passa lá na minha sala, que tem lá uma foto para você. A minha Eduardo já entregou. Foto, ela disse, sim, você é como presidente, você vê. E mandou, aquilo eles dizem na hora, né? Depois esquece, mas não. Aí teve boas passagens, nunca recebi uma reclamação de nenhum dos meus assistidos. Porque uma das grandes vantagens do defensor público, diferentemente de vocês, nesse caso também agora eu me coloco, é porque você assume um compromisso de... Eles exigem de você uma absolvição, né? É o pior que você lida com isso. Eu tenho um colega que decepcionou aqui, Afogados.
depois que eu me aposentei. Por sinal, eu me dava muito bem com ele. E a defensoria não. Quando o guarda chegava lá, eu dizia, olha, explicava tudinho como era o júri. Deixar claro assim. Tudo. Olha, aqui são 6 jurados, 7 jurados. Nós não vamos saber quantos votos aquela pessoa teve. Né? Não sei, eu não posso me virar num santo, não. Mas eu vou fazer o que puder por você, eu faço. Mesmo eu sabendo que tinha condições de ele ser absolvido, eu não dizia. Porque vai confiar num jurado? Não pode. Exatamente. Não pode, né? Tinha um jurado, lá com o doutor Fausto Campos, primeiro tribunal, que quando o promotor estava lendo, na sua na acusação, o menino ele não batia a pestana nele. Não, era o tempo todo da Ave Maria. Parece que era um Deus que estava ali. Não só com o doutor Eli, com todos os promotores. Quando a defensoria pública ia falar, ele baixava a cabeça. Né? Era como se estivesse lendo alguma coisa. E todas as vezes, quando a gente saía da sala secreta, ele sempre abraçava o doutor Eli, ficava conversando com o doutor Eli. Eu sou Silvana, vem cá. Não dá nada desse rapaz. Porque quando a gente está falando, eu, Fernando, ou até os advogados mesmo, ele baixa a cabeça, disse, o doutor, eu vou observar. Aí era ele dizendo que era evangélico, né? E por ser evangélico, ele ficava lendo aquela Bíblia ali, porque ele recebia uma vozinha de Nosso Senhor lá em cima. Né? Dizia, não, meu filho, pode deixar ele lá na cadeia que eu cuido dele. Eu digo, ah, fera da puta. Outra coisa, o doutor Faustino, eu digo, olha, parece que tem uma pedrinha no nome dele, porque todo júri ela era sorteado. Aí sempre vinha um voto contra, sempre vinha. Aí eu digo, evangélico, sério. Pode ser evangélico, você está qualquer um aqui. Agora vai dizer que é para ouvir a voz de Jesus. Não, meu filho, Jesus que fica pra lá. Coisa boa. Doutora Tereza, para finalizar aqui, qual o recado que a senhora deixa aqui para nós que enveredamos aí, alguns acadêmicos de direito, alguns operadores já que vão querer e tem essa curiosidade de atuar no Tribunal do Júri? Qual o conselho final que a senhora nos dá aqui? É atuar mais com o coração do que com a razão. Coisa linda de se ouvir, Mais com poucas o coração palavras, do que com a muito razão. profundas. Porque a lei é lei. A lei está dizendo ali, tá, matar é crime. Mas por quê? Porque não existe um crime sem motivo, né? Isso aí não existe. O motivo é o que justifica a razão de ser de cada um, do comportamento da gente. Perfeito. Se você está sentado aqui comigo, nós estamos aqui, né? Então, de repente você sai com uma que eu não vou gostar dessas coisas, então você me deu um motivo para eu revidar, né? Então eu acho assim, bons livros, quem for defensor, advogado, não deixe de ler aquele menino, Evandro Lins e Silva, né? Tem um também agora que ele escreveu, muito bom também, a Beca Surrada, né? Que a minha não tá não, me aposentei, mas não tá não, de jeito nenhum. Oxe, sou doido. Não, eu agradeço muito esse momento, essa companhia tão agradável e espero que, quem sabe, um dia a gente se encontrar no Tribunal do Júri. Se Deus quiser. Eu fiz agora o primeiro como advogada. Foi. Me dê a honra de fazer um junto com a senhora. Pronto, estamos à disposição. Muito obrigado. Vocês do canal, um forte abraço. Nós aqui simplesmente com a deusa do júri. Imensa, Doutora Tereza já Jacinto. diante de um grande tribuno. Reconhecido. Depois daquele júri, você pegou a promotora também, muito boa, mas meia resistência, né? Aquela promotora, mas muito boa, muito boa. Depois foi um promotor que comentou esse seu júri. Foi. Eu não sei se foi André, não foi André não. Foi outro que eu me encontrei. Eliane Gaia também falou disso. Logo ela também se orgulha que ela é sertaneja, né? Eliane é daqui de Serra Talhada. Teve aquele grande júri daquele rapaz que eu achei aquilo ali também uma injustiça. Aquele que chegou a atropelar uma pessoa e morreu a mãe, morreu a... Ali não teve um benefício, era uma pena muito alta. A pena dele foi altíssima. E ali houve até uma discussão dela forte com o Harrison. Sobre o Tamarineira, não foi? No caso Tamarineira. Não vou dizer não. Depois você está gravado eu digo a você até para a sua vivência. Sabe? Para a sua vivência. Porque a gente que convive muito tempo com os jurados, a gente sabe do que eles gostam, do que eles não gostam. Eles ficam de olho no seu comportamento. Né?
tudo. Você que está ali, você tem que ganhar um júri. Você ter êxito no júri, a primeira pessoa que você tem que conquistar são os jurados. Ali o juiz não vai mandar em nada, né? Ali você... Tem deles ali que quando dizem André Rabelo, a gente já vai com a metade do júri perdido. Porque André é fora de série. Quando ele tem que pedir absolvição, ele não é distância não. Ele não é distância, por pior que seja o processo. Mas se não tiver uma prova, faltar qualquer coisa, esse júri que eu fiz agora, já como advogada, ele me traumatizou muito. Eu peguei um júri agora, foi difícil. Por sinal, eu ia atuar como defensora pública. Aí foi tempo que eu me aposentei e o júri foi adiado. Ele estava preso há 4 anos por esse processo, que era ele e a mulher. Acusado de ter assassinado uma criança de 1 ano e 6 meses. A criança não era filho deles. Eles tomavam conta. Eu achei, quando a gente foi fazer o júri, era com o André. Quando eu cheguei, André disse, eu fui ao DML para ver lá as perícias, estudar lá. Foi muito bem recebida pelo perito. Você também tem que procurar essas pessoas. Porque você define um processo por uma perícia. Está ali. E esse foi muito interessante. A perícia, lendo, fui lá. Até os peritos ficaram em dúvida se a criança foi assassinada ou se foi. Porque ali quando a gente estuda medicina legal, tem causa e jurídica da morte. Né? Suicídio, homicídio e a morte natural. Aí a criança foi socorrida dias antes. Os médicos não diagnosticaram o que ela tinha. Uma criança, primeiro não fala, né? A criança não fala. E levaram para o hospital. Lá o hospital teve o cuidado de dizer que mandar para o Hemop. Era quem podia dar um diagnóstico que a criança tinha. Agora ela estava com a cabeça aumentada. Quando eu fui ler, não podia ter sido. Foi uma morte natural. Agora, aí vai para o IML. Morte, não sabia que a criança morreu. A outra dizia, quando foi para morte, a esclarecer. Morte, motivo ignorado. Aí vem aquelas, se foi motivo toque, se foi PPP, todos aqueles motivos. Não. E tinha, aí quando ele foi essa primeira vez, não foi ao Hemop. Talvez o Hemop tivesse diagnosticado, que segundo o Vitor, que aí eu liguei para Vitor, o filho do Domingos, porque falava lá hidrocefalia. Hidrocefalia. Possível, era o caso da criança. E essa criança morreu muito antes de ter sido o rapaz. Agora isso não tinha uma lesão externa, não tinha nada. Porque tinha só politraumatismo. Mas politraumatismo não quer dizer homicídio. Tem várias causas. Uma pancada, uma queda. Mas eu não sei o que foi, mas foi... infelizmente foi uma colega minha. Muito... Não esperava não. Porque a mulher foi. E aí quando eu cheguei nesse dia, aí André foi e disse, ó Tereza, eu vou pedir adiamento desse júri. Porque você tá doido, André, o rapaz preso há 4 anos. Não, mas é porque a defensora pública tinha recorrido em relação a ela, da sentença de pronúncia. E não tinha chegado ainda, 3 anos, sei lá. Aí ele disse, olha, são 2 trabalhos. Eu vou com o outro. Ele tá certo, eu concordo, agora eu vou pedir a liberdade dele. Ele não tem culpa de passar 4 anos preso lá, né? Aí ele pediu, ele me disse um bocado de coisa, onde já foi, mas... Foi. Aí Fernanda Moura conseguiu. Olha, eu vi as 4 pessoas da família, rapaz pobre. Aí aquilo foi vitória. Aí eu fiquei adeus o pequenino. Quando terminou, aí chegou minha aposentadoria, eu informei a ele que ele procurou. Se ele não pudesse, não precisava procurar advogado, procurar essa mesma defensora pública lá do Beira Vara. Aí a mãe começou a chorar, não só queria eu. Aí eu fiz esse júri agora. Tão bem feito o júri que eu fiz. Então, agora, técnico, foi muito técnico. Né? Baseado nos laudos, né? Mas mostrei, eu nunca vi. Porque a doutora Fernanda ela disse que gostou desse começo do júri. Eu disse, olha, já que eu me aposentei, eu tenho a impressão que eu vou tentar amanhã, com esse meu diploma, né, de direito, entrar já em medicina. Olha, porque eu estudei.
de medicina legal, para poder estar aqui hoje, para fazer esse júri. Olha, por que você está dizendo que a morte não sabe dizer como é que condena a pessoa por homicídio? Conclusivo. Mas aí vem a história. Um tinha uma testemunha de defesa. Outra coisa disse que na hora ele apanhou muito, quando apanhou, e tinha também a história de estupro. Quando eu vou, então lá o sexológico lá, negativo. É um negócio sério, viu? O processo do júri, você tem que ser bom. Por isso que eu digo, Teresa, precisa de muito preparo técnico, precisa de um preparo humanístico, Porque precisa a lei é fria. demais. É? A lei foi como uma vez, eu, Lália, irmã de Amélia, prima legítima minha, ela teve uma decepção muito grande aí de um advogado na época, negócio de INSS. E isso eu acho que foi a causa da morte, porque pessoa muito certo, correto. E ela teve essa tristeza maior do mundo e ela escreveu uma vez. Aí na fim ela sempre termina a lei. Ela tem seus artigos, ela tem seus parágrafos, incisos e letras, né? Mas a lei não tem sangue, veia nem coração. Então quem tem que botar é você mesmo. É lindo esse poema dela, sabe? Lindo. Agora é imenso, imenso. A coisa mais bonita do mundo. Analfabeta quase. Isso aí com profundidade dessa. É. Ela não tinha a irmã dela aqui, a Amélia. Uma vez eu cheguei lá, elas foram em Caruaru com o maior sacrifício do mundo. Aí eu cheguei lá, ela me mostrou as petições dela, né? Muito bem escrita, tudo. Eu disse, Bela, eu nunca esqueci isso. Bela, não pode dar aqui o artigo com ela. Eu disse, não, quem tem a obrigação de botar artigo é excluído, sou eu. Eu conto a história, né? Eu conto a história. Naquela época era mais negócio de... Eu conto a história, né? Digo o que quero, então ele bota a lei. Dona Teresa, muito obrigado. Obrigado Um abraço também. a todos que vão nos assistir aí e essa pérola de conhecimento que a gente tem hoje em pleno domingo. E agradeço demais a recepção, o carinho, né? Essa acessibilidade, Vamos apesar do marcar dom um dia que para gente tem. tomar um vinhozinho, conversar. Tem muita coisa para lhe contar, Exatamente. viu? Tem muita. Pois um cheiro, fiquem com Deus. Obrigada também, a querida, né? A minha filha, capricho nas minhas fotos, eu fico sem olho, eita meu Deus do céu. Um cheiro.